A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Aduaneiro, tem a honra de recebê-los para o webinar A Aplicação da Pena de Perdimento, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Natal Solidário. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Rodrigo Lázaro, vice-presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Boa noite a todos. É um grande prazer contar com essa audiência no evento que se aproxima do encerramento deste ano, né? E principalmente nós temos ainda um segundo evento que vai ocorrer na próxima semana, então também ficam todos convidados. Então, primeiramente, eu dou as boas-vindas aos participantes desse webinar. Contamos com a presença da doutora Marcele Silberdi. Ela é membro da Comissão de Direito Aduaneiro aqui de São Paulo, é também advogada graduada pela PUC São Paulo e possui vasta experiência em contencioso e também tributário e aduaneiro. É especialista em Direito Tributário pelo INSPER São Paulo, com extensão em mestrado em Direito e Economia pela Universidade St. Gallen, na Suíça, e possui especialização em Direito Aduaneiro. Dr. Rafael Gregorin é advogado graduado também pela PUC São Paulo e possui vasta experiência em contencioso tributário e aduaneiro. É mestre em Direito Tributário pela King's College London e especializado em Direito Tributário pelo INSPER São Paulo e possui especialização também em Direito Aduaneiro. A apresentação dos palestrantes será por volta de 1h30 e ao final temos também a possibilidade de interação com o público, mas já deixo todos aí à vontade para apresentar questões e interagir também com nossos palestrantes, mesmo porque a ideia aqui é um bate-papo e essa interação com todos num tema realmente extremamente relevante para o direito aduaneiro faz parte do nosso métier, do dia a dia, e assim, a gente incentiva todos a trazer questões práticas ou até algumas experiências que vocês tiveram ao longo da sua carreira, porque isso vai enriquecer bastante o debate aqui conosco. Como eu comentei, né, é uma iniciativa da Comissão Especial de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo e tem o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB. Sendo assim, eu agradeço o apoio institucional do presidente da OAB, Dr. Caio Augusto da Silva Santos, do vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo Santos Filho, e do presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Rolo. Parabenizo também a doutora Patrícia pela eleição e a gente também deixa aqui um grande abraço e deseja muito sucesso, né, nesse próximo mandato. Agradeço também a presença dos participantes, que nos enche de orgulho na possibilidade aqui de a gente continuar aqui com a disseminação do direito aduaneiro, que é tão importante para o mercado contemporâneo e multilateral que o Brasil se insere. É importante também deixar aqui o registro, que todos sigam nossa página aqui da comissão no LinkedIn e também no Instagram. Deixo aqui, né, direitoaduaneiro.oabsp e no LinkedIn, Comissão de Direito Aduaneiro OABSP. Nós temos lá a nossa programação, tem os nossos webinários que nós realizamos, mais de 20 ao longo desse último 2 anos, né, e tem também acesso a artigos técnicos que a nossa comissão também elaborou. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa comissão e à Casa do Advogado. O presidente da Comissão de São Paulo, o Dr. Robson Crepaldi, ele tem um compromisso hoje com a Casa Civil da Presidência e não vai poder participar hoje, mas a gente deixa aqui um grande abraço ao Dr. Robson.
E também gostaria de reforçar que essas perguntas que vocês vão direcionar aqui no Q&A, fiquem super à vontade para trazer esses casos práticos para a gente. Só um pequeno lembrete, uma coisa rápida que eu gostaria de apresentar antes de dar início ao evento. Nós queríamos registrar aqui, né, na presença de vocês, a aprovação da publicação de uma obra coletiva pela Comissão de Direito Aduaneiro. A editora Dialética aprovou a publicação dessa obra. Ela vai ter o título de Direito Aduaneiro Atual e conta com os palestrantes dos últimos eventos realizados pela comissão. E também a participação de importantes associações de representação do COMEX. Então, se enfrenta vários temas do direito aduaneiro e comércio exterior. Os autores são, em geral, conselheiros e ex-conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Nós temos juízes do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, membros da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, executivos da Administração Federal, advogados de renome na área aduaneira. Então, dentro dos temas que foram que são abordados nessa obra coletiva, temos importantes e relevantes assuntos na seara aduaneira, por exemplo, interposição fraudulenta em segundo nível, limites da aplicação da pena de perdimento de bens, que é exatamente o tema que nós vamos ter hoje, classificação fiscal de mercadorias, tem os aspectos jurídicos, critérios de classificação e regularidade da multa por erro de classificação, denúncia espontânea na seara aduaneira, aspectos controvertidos da incidência de CMS e importação, responsabilidade tributária do roubo de carga e trânsito aduaneiro, e a obra tem um outro viés também, que vai trazer questões relevantes do comércio exterior e expectativas de aplicação de direito aduaneiro, por exemplo, a questão do programa OEA e essa gestão de riscos relacionados ao compliance aduaneiro, compartilhamento de dados fiscais entre autoridades fiscais de diferentes países e essa fiscalização, o que pode acontecer em relação a esse assunto, importação de videogames, o portal único do Comex, o compliance na seara aduaneira e a rota do 2030, que é realmente um assunto muito importante para fechar operações back-to-back e as respectivas controvérsias sobre a sua aplicação. E a gente aqui conseguindo já desde sempre nossos sinceros agradecimentos aos autores dos artigos e mais ainda os palestrantes convidados ao longo desse último triênio que fez realmente abrilhantar a nossa comissão e deixo aqui os mais sinceros agradecimentos. Bom, dito isso, a gente dá início aqui ao evento. Eu passo a palavra para a doutora Marcele. Boa noite, doutora. Está com a palavra. Muito obrigado pela sua apresentação. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês e é um prazer fazer parte da comissão. Realmente, eu aproveito essa oportunidade para parabenizá-los pela condução dos trabalhos da comissão no último triênio. Realmente foi um trabalho muito bem feito, foi muito legal fazer parte e poder, enfim, ouvir tantos debates, participar da elaboração de artigos. Realmente foi algo que contribuiu muito para a difusão do direito aduaneiro, que é tão importante. E é muito bom, enfim, estar aqui hoje também tendo a oportunidade de apresentar esse webinar sobre um tema tão importante que é a aplicação da pena de perdimento. Então, eu agradeço a participação de todos e vou compartilhar minha tela aqui para a gente dar início à apresentação. Acho que está tudo certo, né? Vocês estão enxergando a apresentação? Sim, perfeito. Tá ótimo. Deixa eu colocar no modo aqui de slides. Só um minuto. Bom, vamos dar início aqui à apresentação, então. Aqui a gente, enfim, já se apresentou, né? Agradeço ao Dr. Rodrigo pela apresentação. E a gente dá início à apresentação começando por esse slide introdutório relacionado às infrações e penalidades em matéria aduaneira.
Então, basicamente aqui o que a gente tem é um slide introdutório relacionado ao tema de infrações. O regulamento aduaneiro ele prevê 5 principais penalidades aplicáveis às infrações em matéria aduaneira, que é a sanção administrativa, as multas, a pena de perdimento de mercadorias, perdimento de veículo e o perdimento de moeda. Para fins da nossa Marcele, apresentação... vou te interromper só porque eu acho que os slides não estão passando, pelo menos para mim, não. Ah, não? Eu acho Só que um tá no segundo, slide de então. introdução ainda. Ah, então, peraí. Só um É. minutinho. De Agora repente foi. você coloca a tela cheia. Eu acho que Ah, será que por causa da tela cheia? Deixa eu tentar de novo aqui, peraí. Estão enxergando? Vamos ver se eu coloco. Tenta a tela cheia. Agora sim. Passou? Passou. Então, voltando, eu estava nesse slide dando início. Esse slide trata das penalidades em matéria aduaneira de forma mais introdutória. Então, a gente estava comentando que existem basicamente 5 penalidades e são 3 categorias no final das contas, né? Sanção administrativa, multa e perdimento. E para fins de perdimento, a gente está falando aqui sempre de perdimento de mercadoria, que acaba sendo o ponto de maior relevância e discussão. E aqui a gente traz 3 conceitos e elementos importantes que a legislação aduaneira trata sobre o tema de infrações. O primeiro deles é o conceito de infração e a responsabilidade do agente. O artigo 673 do Regulamento Aduaneiro menciona que a infração é qualquer ação ou omissão que seja contrária ao disposto na legislação, seja ela cometida de forma voluntária ou involuntária. E aí o parágrafo único traz o conceito da responsabilidade objetiva do agente, ou seja, o cometimento de infração, ele vai ser considerado e punido independente da intenção do agente. Então, não precisa haver um dolo, né, uma intenção no cometimento da infração, bastando apenas que a conduta praticada seja assim considerada uma infração pela legislação aduaneira. O artigo 675 trata dessas diferentes tipos de penalidade e prevê que elas podem ser aplicadas de forma conjunta ou separada. Isso é bastante importante, tem que ser analisado caso a caso, porque no final das contas a gente pode ter uma mesma infração que pode, a princípio, ser apenada de 2 formas distintas, e aí cabe analisar se a gente tem que falar em princípio da especialidade ou princípio da consunção, para evitar que uma mesma infração seja punida 2 vezes. Além disso, a gente também traz o conceito aqui de denúncia espontânea, que normalmente quando a gente fala de denúncia espontânea, a gente fala mais no contexto do direito tributário, né? A denúncia espontânea é prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional, e o Instituto basicamente prevê que o contribuinte que tenha cometido uma infração tem o direito de ir à fiscalização, confessar o cometimento dessa infração e recolher os tributos devidos somente com acréscimos legais, e a contrapartida nesse caso é a não aplicação de qualquer penalidade. E para fins aduaneiros, a gente tem essa previsão também no regulamento, no sentido de que aquele que cometeu uma infração à legislação aduaneira tem o direito de apresentar uma denúncia espontânea, recolher os tributos, caso seja um caso, né, de falta de pagamento de tributo, e sem a aplicação de qualquer penalidade. Um ponto interessante aqui é essa previsão do parágrafo 2º, que fala dos efeitos e extensão dos efeitos da denúncia espontânea. Aqui é um breve parênteses, porque existe uma grande discussão se a denúncia espontânea ela afasta também a aplicação de multas em casos envolvendo obrigação acessória, né? Ou se seria apenas no caso da obrigação principal, que para fins tributários seria a falta de recolhimento de tributo. E existia muita discussão a respeito da extensão da denúncia espontânea para esses casos, e para fins aduaneiros, a gente tem uma série de infrações que são penalizadas por multas isoladas, né, quando a gente não tem falta de recolhimento de tributo, como, por exemplo, no caso de prestação de informação incorreta na declaração de importação ou informação da classificação fiscal incorreta, que está sujeita àquela famosa multa de 1% do valor aduaneiro.
E muito se discutia se essas infrações também poderiam ser objeto de denúncia espontânea e se também seria possível afastar essas multas nesses casos. E aqui, depois de grande discussão doutrinária e até mesmo na jurisprudência, finalmente foi pacificado, inclusive por meio de previsão expressa na legislação, de que sim, a denúncia espontânea para fins aduaneiros também atinge, abrange as infrações de natureza administrativa. Então, isso é bastante relevante, e um ponto aqui que chama atenção e que tem tudo a ver com o tema do nosso webinar de hoje é que a denúncia espontânea, ela não afasta a aplicação da pena de perdimento, ou seja, a gente tem uma previsão de que a denúncia espontânea afasta multas de natureza tributária, afasta multas de natureza administrativa, porém, as multas, as infrações que são sujeitas à pena de perdimento não podem ser objeto da denúncia espontânea. A razão disso é muito clara, né? No final das contas, a gente está falando da pena mais gravosa prevista na legislação aduaneira. Então, as infrações sujeitas à pena de perdimento são aquelas com maior potencial lesivo, né? Foi aquilo que o legislador entendeu como mais grave para a ordem aduaneira, e aqui não necessariamente a gente está falando de recolhimento de tributo, pode ser para o próprio controle aduaneiro, controle de fronteiras. E essas infrações, por si só, não permitem a apresentação de denúncia espontânea, ou seja, se o contribuinte, o importador, quiser apresentar uma denúncia espontânea e falar que houve o cometimento de uma infração, ainda que não tenha havido intenção, nesse caso não seria aplicável, a pena de perdimento seria aplicável de qualquer forma. Então, esse aqui é mais um slide introdutório. Passando para o próximo slide, essas são as infrações que estão sujeitas à aplicação da pena de perdimento. Essa é a previsão do artigo 689 do Regulamento Aduaneiro, e aqui a gente está, durante a apresentação toda, a gente faz referência aos artigos do Regulamento Aduaneiro, até para fins de facilitação do entendimento e da referência em relação ao que está sendo citado. Mas o Regulamento Aduaneiro ele é só um decreto, né, que consolida toda a legislação aduaneira, e a base legal aqui para a aplicação da pena de perdimento seria o Decreto-Lei 1455 e o Decreto-Lei 37 de 66. Mas, enfim, aqui no Regulamento Aduaneiro, a gente tem nesse artigo 689 as infrações que se sujeitam à aplicação da pena de perdimento. Como a gente vê, são várias, né? São 22 infrações. E a gente deu destaque aqui para duas principais, que é a do inciso 6 e do inciso 22, que são as que a gente acaba vendo mais questionamento, assim, no dia a dia, na prática, em relação à aplicação da pena de perdimento. O inciso 6 trata da falsificação de qualquer documento necessário ao embarque ou desembaraço de mercadoria estrangeira ou nacional, na importação ou exportação. E o inciso 22 trata da tão famosa interposição fraudulenta de terceiros, né? Então, a infração relacionada à ocultação do sujeito passivo, vendedor, comprador ou responsável na importação ou na exportação ocorrida mediante fraude ou simulação. Então, esses são os dois principais casos, mas, enfim, para conhecimento de todos, são 22 condutas que podem ser apenadas pela pena de perdimento. Aí agora o Rafael vai dar seguimento ao tema. Obrigado, Marcele. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, doutor Rodrigo. Nos falamos anteriormente, mas queria agradecer de novo o convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa comissão aduaneira. Acho que eu queria te parabenizar também pela condução aí dos últimos 3 anos, de forma muito diligente, responsável, principalmente nesses 2 últimos anos de pandemia, né, que não deve ter sido fácil. Parabéns pelos trabalhos, para o Dr. Robson também. É um prazer estar aqui, não sou da comissão, mas espero que eu tenha esse convite aí em breve, Dr. Rodrigo, para participar com vocês, porque é um grande prazer. Queria agradecer também a Fabiana pela organização, pela gentileza de nos ajudar em todos os pontos, enfim, todos os membros da comissão. Marcele, minha colega aí, que sempre estamos juntos nas apresentações, trocando figurinhas e conhecimento. E agradeço a todos os participantes, estou vendo aqui vários colegas, amigos, é um prazer ter todos aqui. Até queria reforçar o pedido do Dr. Rodrigo, por favor, nos intervenha. Aqui é mais um bate-papo mesmo para compartilhar as nossas experiências nesse tema que é tão relevante. Então, por favor, usem o Q&A, mas fiquem à vontade também para abrir o microfone e contar para a gente um pouquinho as experiências que vocês têm ou estão tendo com relação a esse assunto. De novo, doutor Rodrigo, obrigado, é um prazer.
Vou pegar um gancho aqui na introdução, nessa introdução mais teórica que a Marcele fez, e aí eu queria até chamar todos para esse debate, porque o que a Marcele mencionou, né, o artigo 689, ele traz todas as hipóteses da aplicação da pena de perdimento, quando há o dano ao erário, e aí o parágrafo 1º, ele traz não diria uma exceção, mas uma situação peculiar, que é quando você não tem a mercadoria lá parada no porto, no aeroporto, quando essa mercadoria ela já não consegue mais ser localizada, porque ela foi revendida ou porque ela foi consumida, e aí vem o parágrafo 1º e aplica essa previsão de que, como não é possível reter a mercadoria por perdimento, aplica-se essa multa de 100% sobre o valor aduaneiro. Então, é uma multa tão ou mais gravosa que a própria pena de perdimento, porque aí estamos falando na exigência, né, de valores de 100% do valor aduaneiro. E aí que aparece a minha primeira crítica com relação a esse ponto da pena de perdimento. Marcelo, se você puder até ir para o próximo slide, te agradeço. Eu estava mencionando com relação à primeira crítica que eu gostaria de fazer, e até, doutor Rodrigo, sei que o senhor escreveu recentemente sobre o assunto, então todo comentário é bem-vindo, mas o ponto todo, e que a gente sempre assim, debate bastante, é essa diferença da legislação com relação à pena de perdimento. E onde está essa diferença? Como eu disse, a pena de perdimento no final do dia, quando há a apreensão da mercadoria, ela está listada lá no artigo 689, e se você quer questionar essa pena de perdimento, você segue uma legislação específica, que é o Decreto-Lei 1455, que prevê uma decisão em instância única, ou seja, o contribuinte apresenta uma impugnação e ele tem uma decisão única se a pena de perdimento deve ser aplicada ou não. Então, aqui é o nosso questionamento, já começa com base no decreto que prevê só essa primeira instância, não existe um duplo grau de jurisdição, e mais do que isso, normalmente o que vemos, e aí com todo respeito à Receita Federal, à Secretaria da Fazenda, no final do dia a gente vê muitas decisões simplesmente ratificando a pena de perdimento, e a consequência disso é qual? Lotar o judiciário com diversas ações para questionar essa pena de perdimento. E aí, mais estranho, e aí que é o ponto da crítica, se você não tem a mercadoria apreendida e sim ela foi revendida ou consumida, aplica-se o parágrafo 1º que eu mencionei no slide anterior, ou seja, aplica-se uma multa de 100% sobre o valor aduaneiro. E se você tem a aplicação da multa de 100% do valor aduaneiro, o rito é totalmente distinto. Você não segue mais o Decreto-Lei 1455, e sim você segue o decreto tão conhecido 70235, que é o decreto que regula os processos administrativos, em que você tem a primeira instância de julgamento, você tem a segunda instância, o famoso CARF, que é um órgão paritário respeitado, onde a gente consegue, né, discutir todos os detalhes com muitos julgadores de extrema capacidade técnica no âmbito aduaneiro, e até mesmo a terceira instância do CARF, que eventualmente tanto o fisco quanto o contribuinte podem alcançar. Então aqui a grande distinção e o que eu realmente nunca consegui entender é por que em situações idênticas, ou seja, existe a pena de perdimento, a única diferença é se a mercadoria está apreendida ou não, os ritos são tão distintos e eu não tenho a possibilidade, no caso de apreensão de mercadoria, de chegar a um CARF, de chegar a uma terceira instância para discutir os detalhes e provar, ou tentar se explicar pelo menos do porquê que não tem aquele dolo, não tem aquela fraude mesmo que ensejaria a pena de perdimento. Doutor Rodrigo, eu sei que o senhor escreveu recentemente, eu não sei se o senhor tem algum comentário, se o senhor concorda com essa minha crítica, por favor. Esse assunto é, de fato, muito relevante quando nós pensamos na perspectiva do Brasil não subsistir no mundo isolado. O Brasil tem um compromisso multilateral com outros países e lá ele assumiu o compromisso de existir um duplo grau em relação apenas na seara administrativa, da aduaneira, né, que eu estou falando. Agora, olha que curioso, nós temos esse compromisso, nós internalizamos esse compromisso no nosso ordenamento e paramos aí.
a perspectiva de existir uma revisão administrativa de uma pena, ela é muito mais identificar que a pena não é aplicada por si só pela pena. Nós temos que entender que, dentro da perspectiva da aplicação da pena, ela não existe por si só. Existe um ato, um valor envolvido que deve ser revisto por uma pessoa que tem uma identidade fora daquela lavratura, daquele auto de infração. Por que eu estou falando isso? A doutora Marcele trouxe uma série de penalidades, consequências jurídicas por atos potencialmente lesivos ao interesse aduaneiro, ao controle aduaneiro, mas quando a gente avalia potencialmente aquele dano, a pena ela em si tem que ser revista sobre vários aspectos, não simplesmente sobre a infração em si, mas sim sobre a ideia geral que aquela conduta ela infringe a ordem jurídica e não simplesmente aquele dano ele vai ele vai existir por si só. A ofensividade daquela penalidade ela tem que ser sempre elaborada pelos órgãos administrativos para entender que efetivamente dentro daquele contexto da ordem jurídica vigente, nós devemos penalizar por essa pena potencial e, como eu posso explicar, a pena máxima do direito aduaneiro. Então, a ofensividade que nós estamos discutindo, ela não pode ser, por si só, ao estado de polícia analisando aquela situação, mas ela tem que analisar todas as circunstâncias do caso concreto para entender efetivamente se, por exemplo, se esse dano erário está proporcional a essa pena capital que é aplicada. Por isso que essa segunda instância faz todo sentido quando a gente faz tantas críticas para que ela efetivamente exista e seja aplicada. Não sei, Rafael, não sei se você tem esse alinhamento comigo, mas me parece que a fiscalização tem que não só enxergar que existe potencialmente um dano erário, mas as consequências inerentes a essa ação têm que ser proporcionais à pena do perdimento. É uma pena muito grave para ser imposta e revista em uma instância só, né, doutor Rodrigo? Ainda mais que a gente sabe que na legislação, quem revê e quem julga, no caso do decreto 1455, é o ministro da Fazenda, mais que o ministro da Economia, que no final não é. A gente sabe aqui, com todo respeito, nem daria tempo de ele ter essa atribuição. Então, no final das contas, quem acaba julgando é o próprio agente fiscal ou alguém ali do mesmo time, da mesma turma, que vai ter um viés, de novo, com todo respeito, mas vai ter um viés ali da pena de perdimento que foi aplicada. Então, é saudável que tenha, justo e saudável que tenha uma segunda instância, como no caso do 7235, né? Então, acho que a crítica aqui ela é bem simples, ela é simplesmente aplicar o que já se aplica quando tem a conversão da multa para os casos de perdimento. E aí está em linha com o que o senhor falou, doutor Rodrigo, que a Convenção de Quioto, Marcelo, se você puder passar para o próximo, ela já traz isso, né? Ela foi revista, a Convenção de Quioto, recentemente, e ela traz essa questão de que assuntos aduaneiros, eles deveriam todos ter o duplo grau de jurisdição. E aí se encaixa perfeitamente nessa questão de pena de perdimento que nós estamos falando. Então, assim, a legislação brasileira, ela já tem capacidade de absorver o que já está na Convenção de Quioto. E aí foi até com certa frustração que a gente recebeu a instrução normativa recente, né, do ano passado, que é muito boa, não posso deixar de falar que ela tem muitos pontos positivos, ela traz de forma mais organizada, mais clara, diversas questões de perdimento, de situações de apreensão, que não é o perdimento em si, mas falhou aqui com relação a esse duplo grau de jurisdição, porque ela já poderia, de alguma forma, ter contemplado aí a Convenção de Quioto para trazer essa possibilidade de se aplicar o 7235. E como eu disse, o que acontece?
está chovendo ação no judiciário. Nós aqui do escritório mesmo temos algumas ações não só para questionar a pena de perdimento no âmbito judiciário, mas também para conseguir o duplo grau de jurisdição, para subir esses casos para o CARF. E a gente trouxe 2 exemplos aqui de decisões do TRF4, e aqui uma positiva e uma negativa do mesmo tribunal, a primeira aceitando, mencionando a Convenção de Quioto, reconhecendo que não faz sentido nenhum uma pena tão grave ser aplicada e revista em uma instância só, e uma outra, pouco tempo depois, do mesmo tribunal, em sentido contrário. Eu não diria que ela é uma decisão drástica, porque no final das contas o que ela fala é que a Convenção de Quioto existe, tal, mas que ela não seria uma norma auto-aplicável. Então, pelo menos ela não é uma decisão que está negando a eficácia, ela está indo mais num ponto formal aí de que essa previsão do tratado, da convenção, precisaria ser internalizada de alguma forma pela legislação brasileira. Enfim, foi uma pena que a instrução normativa não trouxe essa previsão, mas seguimos na batalha e, de novo, gostei muito do seu artigo, doutor Rodrigo, porque, inclusive, o senhor propôs como deveria estar a regulamentação, até uma redação de seguir o 70235, é totalmente o que a gente defende, é o que está nas nossas peças aqui de defesa, inclusive, então estamos alinhados. Eu espero que esse coro que a gente está fazendo aqui surta efeito, porque é benéfico para todo mundo, né? Então, essa é a primeira crítica construtiva que a gente faz aí com relação a essa questão de duplo grau de jurisdição. Aí, Marcele, vamos para o próximo. E aí, essa iene, né, como a gente mencionou, a iene não trouxe, mas também temos que falar dos pontos positivos dela. Ela uniformizou uma série de legislação aduaneira que estava esparsa, ela deixa muito mais coerente e claro quais são os procedimentos que os agentes fiscais podem tomar nessas situações mais drásticas de perdimento. Tinha algumas hipóteses, ela deixa bem claro essa diferença entre retenção e apreensão, porque antes a pena de perdimento você ficava lá com a mercadoria parada, os contribuintes gastando rios de dinheiro para suportar o tempo perdido ali, inclusive com todos os encargos aduaneiros, e assim, não tinha, basicamente, existiam prazos para se acabar, mas os prazos não eram respeitados, e agora tem uma instrução normativa mais clara, como eu disse, que no final das contas fez uma distinção entre retenção e apreensão muito clara. Então, a retenção da mercadoria é quando tem aquele indício, né? Pode ter um indício de que eventualmente tem que ser aplicada a pena de perdimento, porque, assim, de bate-pronto, os agentes aduaneiros visualizaram alguma coisa irregular e eles retêm a mercadoria para fins de fiscalização de forma mais detalhada. Mas é uma retenção, ainda não há aplicação da pena de perdimento, inclusive tem essa previsão agora de forma muito transparente de que você pode liberar a mercadoria se ela tiver simplesmente retida através da apresentação de uma garantia, com prazos muito claros, muito específicos. Então, assim, isso é um elogio que a gente tem que fazer, porque de fato melhorou. E aí, no caso da apreensão, aí já é outra história, porque se apreende é porque tem um indício um pouco mais forte, na verdade tem algum tipo de prova mais contundente de que pode haver ali o dano ao erário, e aí sim aplicando a pena de perdimento. Então, assim, a iene muito bem-vinda, trouxe diversos esclarecimentos. Acho que a exceção ali que fica o ponto de interrogação, que quem sabe não melhora nos próximos anos, aí essa questão só do processo mesmo, para questionar a pena de perdimento do decreto 1455. Aí, Marcelo, a gente já vai entrar no dano ao erário, que eu acho que é muito importante, acho que é a discussão principal, mas eu só queria mencionar uma outra questão que foi sempre muito debatida, né? Se a restituição, se quando você tem a pena de perdimento, você pode restituir o tributo que foi eventualmente pago. Por muitos anos nós discutimos isso no CARF, nos tribunais judiciais, e até tinha já sempre a previsão expressa, mas hoje já está muito consolidado, ainda bem, de forma favorável aos contribuintes, pelo menos está de forma expressa para fins de I, PIS e COFINS, do IPI e do ICMS ainda balança um pouquinho ali, não existe uma legislação expressa, mas em termos de jurisprudência, hoje em dia é muito claro que quando você tem a aplicação da pena de perdimento, e se eventualmente se o contribuinte tiver pago os tributos da importação, todos esses tributos eles podem ser restituídos, porque não faria muito sentido você ser
duplamente penalizado, ou seja, você perde a mercadoria e paga um tributo por uma mercadoria que foi destruída ou, enfim, não foi liberada para fins de comercialização ou consumo no território brasileiro. E aqui eu também não posso deixar de mencionar, né, se você tem a mercadoria apreendida e pagou o tributo, você perde a mercadoria e tem o tributo de volta. Mas, se a mercadoria ela já foi por algum motivo introduzida no Brasil e a gente tem a conversão na multa de 100%, aí você não tem, ou em tese, a jurisprudência tem falado que você não tem direito ao tributo. Então, a dupla punição poderia acontecer. Você tem uma multa de 100% sobre aquela mercadoria que acabou sendo introduzida no Brasil de forma irregular, e todo aquele tributo que você pagou, em tese você pagou, e caso você não tenha pago de forma correta, você vai ser autuado para pagamento do tributo com todas as outras multas e juros aplicáveis. Ou seja, é uma situação de dupla penalização muito similar àquela situação em que você tem a retenção da mercadoria, mas não tem a tributação para pagar. Então, me parece, doutor Rodrigo, até queria ouvi-lo, e por favor, os participantes também, se não é contraditório, porque eu posso restituir eventuais tributos quando eu tenho a mercadoria destruída, leiloada, mas eu posso ter uma dupla punição se essa mercadoria já tiver sido introduzida, ou seja, eu vou ter 100% de multa do valor aduaneiro e ainda posso sofrer uma autuação de tributos com multa de 150, muitas vezes de 75, muitas vezes de 150. Então, me parece que é uma dupla punição, a gente briga muito aqui no escritório com relação a isso, mas, infelizmente, a jurisprudência do CARF hoje em dia ainda oscila bastante, mais tendente a ser desfavorável aos contribuintes. A gente vai entrar nos danos aqui agora, mas se alguém tiver algum comentário, doutor Rodrigo, o pessoal que está nos assistindo, por favor, seria muito interessante a gente ouvir as experiências. Isso é uma dúvida que todos os importadores têm, né, em relação à possibilidade de restituição. E o mais interessante é aquela questão. Nós estamos falando de tributos indiretos que potencialmente vão onerar a mercadoria na hora da revenda. Ok, eu não tenho repasse desse custo, eu não tenho a continuidade da cadeia produtiva para viabilizar tanto o ingresso dessa mercadoria no território nacional para fins de continuidade da cadeia, né, da tributação, tanto do IPI como do ICMS. Então, realmente, não vejo motivo para não ocorrer a restituição, mesmo porque, inclusive, eu tenho uma função como juiz do Tribunal de Impostos e Taxas. Quando aparecem essas questões relacionadas ao ICMS, sempre comentam sobre essa questão, né? De fato, a tributação parou ali justamente porque não existe uma continuidade em relação à revenda dessa mercadoria. Não faz sentido não prever a possibilidade de restituição. O imposto de importação sem problemas, mas o PIS e COFINS, eu lembro que existia uma controvérsia no passado, até ter esse debate que claramente existe a previsão legal em relação a isso, desde que não tenha o contribuinte tomado o crédito, né, do PIS e COFINS de importação. Mas essa restrição ao IPI e ICMS não me parece muito razoável, né, Rafael? Exatamente. É uma briga que continua. Enfim, está mais tranquilo para quando tem a pena de perdimento em si, mas quando tem essa conversão da pena em multa, a restituição do IPI e do ICMS fica um pouquinho mais controversa aí, mas enfim, seguimos na luta. Marcele, vamos entrar um pouquinho na questão do dano, que eu acho que é o ponto principal aqui, de bastante litigância aí no CARF, enfim, no TIT. Acho que esse ponto é bem interessante e é legal a gente discutir junto. Sim. Deixa eu passar o slide aqui, por alguma razão não está indo, mas
A tecnologia, né? A gente está sempre nesse alvo do Zoom, né? Ele facilitou demais as apresentações, mas também a gente tem que lidar com essa indisponibilidade do recurso. E é impressionante, porque estava funcionando até então. Deixa eu só tentar de novo aqui, só um minuto. Voltando um pouquinho sobre aquela tela que a Marcele projetou, né, dos tipos que caracterizam a infração, é curioso quando nós fazemos a leitura dos itens e cada um realmente demonstra um perigo em potencial em relação ao controle aduaneiro, mas tem outras infrações que objetivamente são mero erro do importador, que efetivamente não causam um dano erário. E isso realmente é um ponto de grande controvérsia hoje, principalmente no Superior Tribunal de Justiça, né? Eu vejo esse grande debate em relação a o que efetivamente a gente vai entender como proporcionalidade na aplicação da pena de perdimento. E dentro da leitura de cada um dos itens, cada dia que passa eu fico ainda mais em dúvida até onde é o limite do razoável na aplicação dela, né? E cada caso concreto tem a sua particularidade que, dentro de uma perspectiva de revisão do lançamento, da revisão da infração, a gente precisa, sim, sempre historiar a situação para qual é a intenção efetiva do importador ou do exportador. Sem dúvida. Estou Eu lendo não até sei se vocês um vão comentário comentar do aí. Gerson aqui. Desculpa te interromper, doutor Claro. Rodrigo, mas eu achei super interessante que ele mencione aí, por favor, Gerson, fica à vontade para abrir o microfone, mas ele menciona que não seja a restituição, mas ao menos a compensação dos tributos contra a penalidade de 100%. É verdade, não quer devolver o tributo que foi pago, no mínimo teria direito de utilizar aquele tributo para pagar a multa, ou que seja parte da multa, porque daí pelo menos essa dupla penalização ela não seria dupla, né? Ela seria uma vez só, uma vez e alguma outra coisa ali, caso não fosse suficiente. É um comentário super interessante. Bom, acho que agora vocês estão enxergando, né, o nosso esquema aqui, que a gente tentou fazer de uma maneira mais ilustrativa e justamente nesse ponto, doutor Rodrigo, que o senhor comentou. São duas principais questões que a gente vê em relação à aplicação da pena de perdimento e que geram bastante discussão, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que seria a necessidade de comprovação do dano ao erário e da comprovação do dolo do agente no cometimento da infração. São questões absolutamente controversas e a gente vai ver que a gente tem jurisprudência para ambos os lados e doutrina também, mas de forma objetiva aqui, o que acontece? A questão do dano ao erário, a discussão decorre justamente da interpretação literal desse caput do artigo 689, porque o artigo 689 é o que lista, né, as infrações sujeitas à pena de perdimento, e o caput é no seguinte sentido, que aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por configurarem dano ao erário. Aqui a discussão é se o dano ao erário, no caso dessas infrações, ele seria presumido, ou seja, a infração seria de mera conduta, né? Basta que o contribuinte, o importador, ou seja, que seja quem for, cometa algum ato que se enquadre em algum daqueles tipos, né, infracionais listados no artigo 689, para que a pena de perdimento seja aplicada. Ou, por outro lado, se seria necessário comprovar que aquela conduta gerou, de fato, um efetivo prejuízo e um dano ao erário. Se a gente estaria aqui falando, na verdade, de uma infração de resultado. Aqueles que defendem que seria uma infração de resultado, partem desse contexto mais amplo, né, de interpretação da legislação aduaneira, no sentido que a gente está falando da pena mais gravosa. Assim, né, nada pode ser mais grave do que a aplicação da pena de perdimento. Então, ao aplicar essa pena,
talvez seja o caso de avaliar se aquela conduta efetivamente gerou todo aquele potencial lesivo que ela pode causar, mas se no caso concreto isso de fato aconteceu. Caso contrário, a pena ela pode se mostrar um pouco desproporcional em relação ao cometimento da infração. E aí aqui, enfim, existem uma série de discussões, mas, por exemplo, há casos em que, por exemplo, eu vou falar o exemplo de interposição fraudulenta, mas também não quero me estender muito porque a gente vai falar disso lá na frente. Mas há casos em que a interposição fraudulenta ela é alegada e acusada pelo fisco e a multa e a pena de perdimento ela é aplicada, quando na verdade sequer houve dano ao erário, né? A gente não falou de falta de recolhimento de tributo, a gente prestou todas as informações necessárias, apresentou todos os documentos, todas as empresas envolvidas na operação estavam absolutamente regulares, e aí, justamente nesse contexto, o que se questiona talvez seja o caso de aplicação de uma multa por prestação de informação incorreta, né, em obrigação acessória, ou alguma outra penalidade que também se aplica naquele caso, mas que se mostra muito mais razoável diante do efetivo dano que aquela infração gerou, se é que ela gerou, né? A gente tem casos em que sequer houve um dano à fiscalização. Então, com certeza, a gente está mais alinhado a esse contexto de que a aplicação da pena de perdimento ela deve levar em conta o efetivo dano ao erário. Obviamente, existe o entendimento de que aquelas infrações listadas no artigo 689 sim possuem um potencial lesivo, elas devem ser devidamente fiscalizadas e penalizadas quando for o caso, mas a aplicação da pena de perdimento ela não pode ser arbitrária e imediata, né? Não basta eu verificar que houve alguma daquelas infrações para simplesmente aplicar a pena, e aí, como o doutor Rafael comentou, e muitas vezes em instância única, então, assim, é o absurdo do absurdo, né? E nesse mesmo contexto, existe a discussão também em relação à necessidade de comprovação da intenção do agente, porque como a gente viu no início da apresentação, como regra, o regulamento aduaneiro prevê que a responsabilidade do agente é objetiva, ou seja, não há necessidade de comprovação do dolo para aquela infração ser considerada um ato contrário à legislação e sujeito à aplicação das penalidades. Mas, de novo, aqui a gente está falando da aplicação mais grave do direito aduaneiro em termos de penalidade, né, o mais grave que pode acontecer, que vai diretamente contra o direito de propriedade. Então, assim, estaremos aplicando essa multa num caso em que não houve qualquer intenção de prejudicar o fisco, ou seja quem for, a autoridade aduaneira, também não parece razoável. Então, de novo, aqui toda essa discussão é muito pautada numa interpretação literal e sistemática da legislação, em contraponto ao princípio da proporcionalidade da infração, do quanto a gente busca penalizar o agente sem também prejudicar o livre exercício da atividade econômica e o próprio desenvolvimento de negócios, né, no país. Aqui a gente traz um exemplo da jurisprudência do CARF, se o slide funcionar. Deixa eu passar de novo aqui. Enquanto eu vou tentando arrumar aqui. A jurisprudência do CARF, na verdade, ela é bastante... acho que agora passou, né? No âmbito do CARF, o que a gente tem é uma jurisprudência predominantemente desfavorável ao contribuinte, no sentido de que o dano ao erário ele seria presumido nas hipóteses previstas no artigo 689 e que não haveria necessidade de efetiva comprovação do prejuízo para que a pena seja aplicada. E o mesmo entendimento em relação à intenção do agente. Então, aqui a gente trouxe alguns trechos, infelizmente não foi difícil fazer essa pesquisa, né, quando a gente coloca esses termos na jurisprudência do CARF, são inúmeras as decisões que reiteram que o dano ao erário ele decorre diretamente da previsão legal, que independe da extensão do ato, e de fato essa interpretação ela faz sentido se a gente considerar a legislação aduaneira, porque é isso que prevê aquele artigo principal que fala da responsabilidade objetiva do agente. Por outro lado, né, a interpretação ela deveria ser um pouco mais flexível, dado todo o contexto. E aqui, só para reiterar, né, que a jurisprudência atualmente tem sido mais nessa linha, essa súmula 160, que foi recentemente editada, e que menciona que a multa substitutiva de perdimento, que é aquela do 100% do valor aduaneiro,
independe da comprovação de prejuízo ou recolhimento de tributos e contribuições. Então, de fato, esse aspecto, né, esse argumento em relação à aplicação da pena de perdimento no CARF é um pouco desfavorável, né, aos contribuintes, mas, por outro lado, a gente trouxe aqui um caso que foi bastante emblemático e relevante, acho que a maioria das pessoas deve conhecer, que é o caso da Célia, Cargill. antes de entrar nesse caso da Cargill, que é Claro. super interessante, só queria também comentar o comentário que o Dr. Gerson fez aqui, super interessante, que ele trouxe aqui uma hipótese muito parecida com o que é que você está comentando, e que a gente sofre aqui, você bem sabe, no dia a dia, ou seja, teve um canal vermelho ali, ou um cinza, você comprova que toda a tributação foi recolhida quando há tributação, né? Porque a gente tem casos que sequer tem tributação, porque as alíquotas são zeradas, acontece muito com medicamento, enfim. E no caso dele, canal cinza, recolheu, todo mundo declarado, todo mundo perfeitamente declarado na DI, apontado as empresas coerentes, quem eram, e mesmo assim houve aí a aplicação de pena de perdimento. E aí provavelmente, Dr. Gerson, se o senhor quiser comentar, mas assim, a pena de perdimento certamente veio com explicações mais enxutas, né, não tão explicativas, no sentido de que tem uma irregularidade sim, que causou algum dano, e aí eles listam tudo que pode ter sido dano, mas eles não falam qual foi o dano que você causou ali, né? Então, assim, a gente está assim, acontece muito corriqueiramente, e esse é uma coisa que a gente vai até comentar mais para frente, é, no final das contas, essa agressividade com que existe aí na pena de perdimento aplicada em situações em que não tem um dano efetivo, né? Tem ali, eventualmente, uma irregularidade e tal, mas não um dano capaz de você aplicar uma pena tão drástica. Mas desculpa te interromper, Marcele, vamos lá. Não, imagina, por favor, é bastante interessante essa troca. E esse caso aqui da Cargill, só para contextualizar a todos, ele envolveu a acusação de interposição fraudulenta, mas diferentemente do que normalmente acontece, a interposição fraudulenta aqui foi na exportação de mercadorias. Então, aqui a Cargill, ela exporta, né, commodities, e no caso concreto, a exportação dela acontecia para a filial que ela tem no exterior, e essa filial, por sua vez, revendia as commodities para tradings localizadas em diversos países. E uma operação back-to-back, normalmente, né, utilizada, inclusive reconhecida pela própria Receita Federal em diversas consultas sobre o tema. E a acusação aqui do fisco era justamente de que a Cargill teria interposto fraudulentamente a sua filial no exterior para ocultar os reais adquirentes das mercadorias, que seriam as tradings. E aqui o caso ele é muito interessante porque são várias inconsistências, né, que a gente encontra na acusação. Porque, primeiro de tudo, é que a gente está falando de exportação, e embora exista na legislação a exportação por conta e ordem, para fins de documentação, não existe, igual existe na declaração de importação, um campo de encomendante, um campo de adquirente. Quando a gente está falando de exportação, você simplesmente coloca quem está adquirindo e onde vai ser o local de entrega das mercadorias. Não existe um campo adicional, e obviamente não pode ser criado um campo adicional, para você inserir quem que vai comprar depois do adquirente, né? Primeiro que não existe esse campo, e segundo que não teria porquê, porque uma vez que a mercadoria deixa de estar dentro do território aduaneiro, as autoridades sequer têm competência para analisar o que vai acontecer com a mercadoria no final das contas, né? E aqui nesse caso, a empresa ela indicou a filial como adquirente das mercadorias e colocou como local de destino, né, local de entrega, os países onde estavam localizadas as trades. Então não teve qualquer intenção de ocultar, né? Até mesmo a indicação do local de entrega das mercadorias foi feita no sentido nesse contexto de back-to-back, ou seja, eu estou exportando para a minha filial, mas na verdade a mercadoria vai ser entregue em outro país, porque ela já vai ter sido revendida no momento da exportação. Enfim, foi um caso bastante emblemático, porque foi o primeiro que o CARF analisou, a gente tem conhecimento de outros casos mais ou menos nessa linha também, mas foi o primeiro que chegou no CARF em relação a acusação da interposição fraudulenta na exportação, e como a gente está falando de exportação, não houve falta de recolhimento de tributo, né? A exportação por si só é imune a qualquer incidência tributária,
E aqui a acusação era meramente de interposição fraudulenta. Como as mercadorias haviam sido já, né, exportadas, revendidas, foi aplicada a multa de 100% do valor aduaneiro, o que vocês podem imaginar que é um valor que quebra qualquer empresa, né? Então, assim, era um caso absurdo de relevante e, ao mesmo tempo, que gerou muita expectativa por parte do mercado de qual vai ser a decisão nesse caso, né? A gente não está nem falando de falta de recolhimento de tributo, a gente está falando de uma operação que é mais do que estimulada por parte do governo, né? Exportação de commodities, assim, é basicamente o que as principais empresas do país fazem. E esse caso, felizmente, foi decidido de forma favorável, né, ao contribuinte. E aqui chama atenção diversos aspectos que foram trazidos pelos julgadores do CARF. Eu entendo que justamente por ser um caso que não envolveu falta de recolhimento de tributo, por ser exportação, a análise da legislação aduaneira ela foi feita de maneira muito mais cuidadosa, porque o que a gente vê muitas vezes é quando a infração aduaneira também envolve falta de recolhimento de tributo, por vezes as legislações se confundem e os conceitos se confundem, e aí a gente está falando de infração aduaneira com base em alegação de planejamento tributário abusivo, então os conceitos acabam se confundindo e até mesmo os critérios, né, previstos na legislação. Como esse caso não envolvia falta de recolhimento de tributo, a leitura do acórdão faz com que você perceba que, de fato, houve uma análise bem específica da legislação aduaneira e do que deve ser considerado para a aplicação da pena de perdimento. E o primeiro trecho aqui eu extraí do voto que, na verdade, prevaleceu, e ele fala justamente que o que se busca penalizar a ocultação do real adquirente mediante fraude e simulação, o que exige um dolo do agente, né? Então, a infração culposa, ela não estaria abrangida como uma hipótese de infração sujeita à pena de perdimento. E em relação ao dano ao erário, o trecho do voto da conselheira, que é a conselheira Tatiana Belisário, ele é bastante interessante, porque ela coloca o entendimento seguinte: eu entendo que o dano ao erário ele é presumido naquelas hipóteses, mas a gente não pode considerar o dano ao erário como uma coisa utópica, né? Ele tem que minimamente ser verossímil e possível de existir. Aqui a gente está falando de um dano ao erário na exportação de commodities, assim, o que poderia causar de prejuízo à fiscalização, né? Do que a gente está falando nesse caso? Qual é o dano erário que o fisco tanto alega e que fez aplicar uma multa milionária dessas para uma empresa? Então, como era uma exportação, essa análise do conceito do dano ao erário, ela acabou sendo muito mais legítima no sentido de que a legislação aduaneira buscou penalizar. E aqui é interessante que ela faz uma indagação do que poderia ser um dano ao erário na exportação. Aí o exemplo que ela traz, e que é até difícil pensar em outro, é uma exportação, por exemplo, para um país que o Brasil tem embargos, né? Ou a gente estiver falando de uma exportação proibida. Nesses casos, até faria sentido você ter uma alegação de dano ao erário em potencial. Mas fora isso, né, uma exportação de commodities, de fato, chega a ser utópico pensar que isso poderia gerar um dano. Então, esse caso chama bastante atenção, porque foi um caso no CARF, né, onde a jurisprudência é predominantemente desfavorável, mas que foi muito aplaudido e interessante no sentido de mostrar que, pelo menos nessas operações de exportação, existe um cuidado na análise da legislação e dos conceitos que são aplicáveis. E aí aqui eu passo, na verdade, para a parte da jurisprudência do STJ, que, como o doutor Rodrigo antecipou, ela é de fato bem mais favorável aos contribuintes, e é interessante a construção que é feita pelos ministros da STJ, pela jurisprudência que até já está firme há um tempo. Como eu coloquei lá atrás, existe esses dois grandes conceitos e requisitos que seriam necessários à aplicação da pena de perdimento, que é o dano ao erário e o dolo do agente. E aqui o que o STJ construiu na jurisprudência é que a intenção do agente, ela só se torna irrelevante, ou seja, a gente só estaria falando de responsabilidade objetiva quando eu tiver uma comprovação do dano ao erário.
Por outro lado, nos casos em que eu não tenho qualquer comprovação de que aquela infração gerou de fato um prejuízo à fiscalização, de que houve um dano ao erário, aí sim eu tenho que analisar se o agente teve a intenção de prejudicar ou não, ele teve a intenção de cometer aquele ato. Caso contrário, é absolutamente desproporcional e irrazoável a aplicação da pena de perdimento. Então, eu, assim, embora a gente enxergue que são dois requisitos, não quero dizer requisitos, né, justamente por conta dessa divergência, mas dois elementos diferentes, o STJ criou, enfim, construiu essa jurisprudência, esse entendimento que faz bastante sentido, né? Então, assim, a legislação, sim, prevê que a responsabilidade do agente é objetiva, salvo expressa disposição em contrário. Mas quando a gente está falando da pena de perdimento, é necessário sim você analisar a intenção do agente, principalmente nos casos em que não houve qualquer prejuízo à fiscalização. Então, aqui a gente traz um exemplo, né, de infração que foi apenada pela pena de perdimento e que o STJ afastou a aplicação da pena, justamente por não ter sido comprovado o dano ao erário e tampouco a intenção do agente em cometer a infração. Na verdade, felizmente também aqui são vários casos que o STJ tem nessa linha. Aqui tem um outro exemplo em que o STJ também afastou a aplicação da pena de perdimento pela ausência de comprovação de dano ao erário e reiterou que nesses casos o agente deveria sim ter atuado de forma intencional e dolosa. E, por outro lado, a gente também tem uma decisão que também vai nessa linha, mas que o resultado acabou sendo desfavorável para o contribuinte, mas porque houve a comprovação do dano ao erário. Então, aqui era um caso de interposição fraudulenta presumida, a empresa ela não comprovou a origem, disponibilidade de transferência dos recursos aplicados na operação de importação, e também o fisco pôde comprovar uma série de outros elementos que indicariam a ocorrência de fraude, né? Então, aqui, e além de tudo, isso foi feito num contexto de importação sobre o regime de admissão temporária, então houve a suspensão do recolhimento dos tributos federais, e por conta dessa suspensão, que foi aplicada de forma indevida, acabou configurado o dano ao erário nesse caso. E aí, tendo sido comprovado o dano ao erário, a intenção do agente passa a ser irrelevante nos termos da jurisprudência do STJ. Não sei se eu concordo totalmente, assim, não sei se a gente dá para ter esse entendimento tão esquematizado em relação ao tema, mas com certeza isso é muito mais razoável do que considerar simplesmente que não há necessidade de comprovação do dano ou da intenção do agente. Então, esses são pontos bastante importantes para que sejam considerados na aplicação da pena. E aí agora a gente vai passar para uma parte mais prática da apresentação em relação à aplicação da pena de perdimento em alguns exemplos que a gente mais vê. Não sei, doutor Rodrigo, se você quer fazer algum comentário ou pergunta. Eu achei muito curioso que você trouxe os dois lados, né, da discussão. Um era o simples descarregamento da mercadoria, né, no porto, onde faltou apenas a comprovação do documento de despacho, que é uma coisa formal, né, e que potencialmente a fiscalização teria como se socorrer de outros elementos para demonstrar que aquela mercadoria estava regular, que o internamento dela atende à legislação, né? E nesse caso já existe um dano em potencial que você frisou muito bem, né? Que quando ele na questão de interposição presumida poderia potencialmente ter um impacto não só em relação ao controle aduaneiro, mas também ao aspecto fiscal da operação. Eu acho esses dois exemplos muito bons, né, de identificar do que a gente está falando. E o STJ puxou essa corrente e, de fato, a proporcionalidade faz todo sentido quando a gente está falando dessa pena capital. Mas eu acho que os dois exemplos que estão aqui bem emblemáticos deixam bem claro para a gente o que a gente está falando. Muito bom. Com certeza. E que bom que o STJ está mais flexível, né? Avaliando de uma forma mais
enfim, mais contundente. Estou vendo aqui o comentário do Dr. Gerson que ele colocou para poderia trazer de novo o slide 11. Marcele, se você puder, não sei se o Dr. Gerson, você quer fazer algum comentário com relação ao slide 11? Acho que é esse aqui, né? Outro comentário que ele fez foi que não daria nem para fazer exportar para país com embargo. É verdade, porque o próprio Sescomex barraria, né? E para você ver como a fala da Marcele faz sentido de que é até utópico pensar em qual seria o dano na exportação, né? A gente fica vislumbrando aqui alternativas, mas é até difícil de pensar. Enfim, o slide 11 a gente pode depois também disponibilizar a apresentação, doutor Gerson, e fica à vontade também para interromper para fazer perguntas. Mas só para a gente prosseguir também, que a gente já está com mais de 1 hora aqui de evento, e também não queremos ser cansativos aqui. Vamos para uma parte prática. No final das contas, onde que a gente tem várias possibilidades, né, de aplicação de pena de perdimento, como a Marcele demonstrou no início da nossa apresentação, mas o que a gente vê de forma mais constante e em situações mais graves, são situações de interposição fraudulenta e de valoração aduaneira. Acho que o foco maior até de interposição fraudulenta, sem dúvida, e em casos de, por exemplo, importações diretas que o fisco considera que não deveria ser uma importação direta, e sim uma importação indireta. Quando estou mencionando importação indireta, estou falando aquelas importações por encomenda ou por conta e ordem. É muito comum, a gente tem visto aqui uma chuva de autos de infração em que o fisco ele descaracteriza a operação direta, a importação direta, para falar que era uma importação indireta, então houve ali uma interposição fraudulenta do importador para esconder quem era o real adquirente das mercadorias, e isso tudo com base nesse artigo 23 do decreto 1455, porque ele traz essa redação, né, de que considera-se dano ao erário punível com a pena de perdimento toda a mercadoria que entrou no país, tal, uma série de situações aí, e ele fala mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. E aqui que é, como eu mencionei no início da apresentação, que é a segunda crítica aqui para a forma com que o fisco tem atuado, porque nos parece uma forma muito drástica, muito severa da aplicação de pena de perdimentos em situações totalmente corriqueiras de importação e até mesmo de exportação. Mas eu vou focar na importação aqui, que é muito mais comum. Então, nesses casos aqui que a gente está colocando no slide, na prática, por que a gente entende que tem uma aplicação desproporcional? Hoje o fisco entende, numa operação direta, por exemplo, que se qualquer coisa comercial ali saiu dos eixos, saiu da linha do que eles entendem que é correto, você não deveria ter considerado aquela importação direta, e sim deveria ter sido considerado uma importação por conta e ordem, por encomenda, e isso já basta para se considerar que houve uma interposição fraudulenta ali do importador e, consequentemente, a aplicação da pena de perdimento. Então, vou dar um exemplo de um caso que a gente teve aqui no escritório. O importador, ele até tinha alguns clientes aqui no Brasil que já tinham manifestado interesse na aquisição de mercadoria, e ele vai lá e importa por sua conta e risco, efetua todos os pagamentos das mercadorias, efetua o pagamento dos tributos, desembaraça isso por si só e, eventualmente, por uma questão logística e de custo, as mercadorias vão direto do porto para esses potenciais clientes que ele tinha vislumbrado durante as suas relações comerciais. E aí o fisco vem e fala, não, se a mercadoria saiu do porto direto para esses clientes, é porque você já sabia que você ia vender essas mercadorias para esses clientes. Então, existe aí uma tentativa de simulação de fraude de quem é o real adquirente das mercadorias, que são seus clientes. Esses clientes, eles não querem aparecer perante as autoridades aduaneiras, então eles fingem que é você que está importando, ele interpõe você na cadeia, só para eles não aparecerem perante as autoridades aduaneiras. E aí o fisco vem e aplica a pena de perdimento. Na verdade, ele é até mais severo, ele aplica a pena de perdimento para esses clientes, ele coloca o real importador como solidário, e além de tudo, ele aplica uma multa de 10% no importador, porque ele entende que o importador está cedendo o nome
para aqueles clientes para fins de importação. Então, assim, isso é só um exemplo dessa questão de direto do porto para lá. Às vezes, a mercadoria é desembaraçada, ela é estocada no próprio importador, tal, mas se é detectado algum pedido de compra antecipado, por exemplo, o fisco vai lá e entende que também o importador já sabia para onde ia essa mercadoria e que isso deveria ter sido tratado como importação por conta e ordem ou por encomenda. E aqui é o nosso ponto de crítica pelo tom severo que é aplicado, né? São relações comerciais que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia tudo é muito rápido, tudo é muito ágil. Não dá para você pegar um ponto específico de uma relação comercial e entender que o eventual importador está tentando fraudar, está tentando esconder aqueles supostos clientes ou supostos adquirentes das mercadorias de uma relação aduaneira. Não é isso. Para você aplicar a pena de perdimento, tem que ser muito mais embasado a acusação no sentido de qual é o dano. O que aconteceu? Por que você entendeu que no final do dia, só pelo fato de a mercadoria ter saído do porto direto para o contribuinte brasileiro, isso foi uma fraude, foi uma interposição fraudulenta? Não tem o mínimo sentido. E a jurisprudência, claro, ela oscila ainda, mas temos visto aí muitas decisões favoráveis no âmbito judiciário e até mesmo no CARF, ratificando que a pena de perdimento ela é muito grave, tem que ser comprovado aí de fato que houve dolo, houve simulação, não é o fato de que uma operação de importação no sistema, né, importação direta, ela não pode ser desqualificada por uma encomenda, por uma conta e ordem, por causa de um ou dois resquícios que o fisco entende que estaria tendo uma interposição fraudulenta. São vários aqui os exemplos que eu poderia dar, esse é os que a gente vê mais frequentes, foram muitos autos de infração que a gente, enfim, se deparou nesses últimos anos, diria nesses últimos 5 anos, ainda bem que eles estão correndo bem, todos eles, não só os que são conduzidos aqui pelo escritório, mas como no CARF como um todo, está tendo um bom desfecho, até pelo perfil dos julgadores hoje em dia do CARF, né, que são, enfim, muito detalhistas, que acabam se debruçando aí sobre os detalhes de cada operação, de uma forma muito eficaz e, claro, né, só querem aplicar a pena de perdimento nos casos mais drásticos, em que há fraude mesmo, em que há simulação, em que houve um intuito mesmo de não pagar imposto, de colocar uma mercadoria certa, às vezes até proibida, dentro do país. Então, nessas hipóteses em que é comprovado que há de fato fraude ou simulação, é que a pena de perdimento ela tem que ser aplicada e, de novo, né, ainda bem que o CARF tem seguido essa linha. Marcelo, acho que a gente pode ir para o próximo slide, que é só um resuminho, no final das contas, o que aquele artigo ele traz, né? Ele traz essa questão de interposição fraudulenta. Quais são as modalidades que a legislação em tese e a jurisprudência, né, prevêem? Tem a presumida e a comprovada. A presumida é uma situação mais atípica, ela é naquelas situações em que o próprio contribuinte ele teria que comprovar que não houve ali, da onde que vem o dinheiro para fins de importação, como que teve essa disponibilidade de recursos. Então, é uma situação bem mais atípica, mais difícil de ocorrer, e o fisco ele poderia aí presumir que teve uma irregularidade passível de punição com a pena de perdimento, porque nem sequer a questão da origem dos recursos foi comprovada pelo importador. Então, é um caso mais drástico mesmo, em que daí o fisco fala, bom, eu não vou nem atrás de identificar se houve fraude, se houve simulação, porque no final das contas o próprio importador ele não consegue me comprovar de onde vêm esses recursos para que ele consiga importar a mercadoria. Então, nesse caso mais drástico, aí sim existe uma possibilidade de presumir que houve uma irregularidade passível de pena de perdimento. Mas a mais normal é a comprovada, né? A interposição fraudulenta comprovada, em que é aquela que, no final do dia, o fisco ele identifica o importador, ele identifica, por exemplo, o suposto adquirente da mercadoria, e aí a obrigação dele é comprovar por que que ele entende que o importador ele não é o importador de fato, ele foi interposto, o porquê que houve fraude ou houve simulação, cadê o dolo
nessa operação. Então, é uma coisa muito mais detalhada, muito mais drástica. É nessa interposição fraudulenta comprovada que nós nos deparamos com os maiores casos de maiores valor e de maior quantidade, mas é aqui que entra o meu exemplo do slide anterior, né? Que no final do dia o fisco, nessa tentativa de comprovar fraudes, interposição, dolo, ele acaba se equivocando muitas vezes, se precipitando e fazendo algo de forma muito mais frágil, muito mais agressiva, o que gera um contencioso enorme, uma dor de cabeça para os contribuintes que no final das contas estão importando para comercializar e estão no seu dia a dia aqui se deparam com essa burocracia e com essa agressividade das autoridades aduaneiras. E aí só 2 exemplos para eu finalizar essa parte de interposição fraudulenta. Essa é o exemplo de uma interposição fraudulenta presumida. Então você tem um importador ali no quadradinho vermelho, em que o fisco está analisando a importação e o importador ele sequer consegue comprovar ou justificar de onde veio os recursos para ele conseguir importar aquela mercadoria. Então, como o importador ele sequer consegue justificar, o fisco ele acaba presumindo que tem algo errado, presumindo que houve aí uma interposição de alguma forma fraudulenta, e aí a penalidade é justamente a inaptidão desse importador, a inaptidão do CNPJ desse importador, e ainda tem a pena de perdimento contra ele, porque sequer se sabe quem seria o real adquirente dessa mercadoria. Então, essa é a forma mais drástica, presumida e mais difícil de ocorrer. Aí o exemplo 2 é o exemplo daquela que eu tinha dado, justamente de uma importação direta, caracterizada como uma indireta. Então, você tem um importador ali e o fisco identifica quem seria o suposto real adquirente, que é o quadrinho ali escrito oculto. Então ele entende que o importador ali ele foi interposto pela pessoa oculta, que no final das contas esse importador ele deveria ter tratado a importação como encomenda ou conta e ordem, já que o importador saberia para quem ele vai vender a mercadoria, e aí ele aplica a pena de perdimento. E aplica a pena de perdimento justamente naquele sentido que eu mencionei. Ele aplica a pena de perdimento contra o oculto, coloca o importador de solidário, então ambos respondem pela pena de perdimento, e além de tudo ele aplica essa multa de 10% sobre o importador ali, porque ele estaria cedendo o nome dele para importar para a empresa oculta. São casos muito comuns esses exemplos, mais o exemplo 2, que como eu disse, é o que a gente combate no dia a dia, porque existe aí uma má aplicação dessas regras, de novo, né, com todo o respeito às autoridades. Aqui estamos longe, né, doutor Rodrigo, de querer dizer que o fisco não tem que atuar, de que as autoridades aduaneiras não tem que fiscalizar aí no detalhe para ver se não tem, porque tem muita fraude, tem muita simulação, tem muito dolo, a gente sabe disso. Nos portos, nos aeroportos, existe toda uma máfia, todo mundo sabe, mas no final das contas, assim, a gente não pode punir todo mundo de forma genérica quando há algumas exceções maldosas, simuladas e fraudulentas. Então, o fisco, principalmente o aduaneiro, ele tem sim que tentar banir, tentar interromper, usar as regras que foram criadas, muito bem criadas, para que isso não ocorra mais, mas ele tem que, obviamente, ter um grau, né, de agressividade, para não aplicar para todo mundo, porque isso acaba prejudicando todos os contribuintes, todas as empresas brasileiras e a economia como um todo. Então, essa assim, de forma muito sucinta, era a crítica que eu queria deixar aqui e como ponto de discussão, de que a pena de perdimento ela é válida, ela pune, mas ela tem que ser aplicada com coerência para que não ocorra esses casos extremos que acabam prejudicando todo mundo. Eu acho que todo mundo tem uma história para contar de interposição, porque é realmente um assunto bem controverso. Mas só para citar um exemplo interessante do CARF, né, a Embratel ela fez um certame, né, uma licitação e precisava de um terceiro para prestar um serviço para ela aqui no Brasil. Então, olha que interessante, a empresa X vai importar a mercadoria para prestar um serviço para a Embratel. A Embratel é a destinatária final do produto? Em tese não, porque o terceiro vai prestar um serviço para a Embratel.
E o cara teve que analisar isso, viu que efetivamente é uma prestação de serviço para o mercado interno, então existe muita confusão ainda. E outra coisa confusa e ainda muito difícil da autoridade fiscal entender que adiantamento de recursos não necessariamente é para o fornecimento da mercadoria importada, pode ser antecipação de recursos para operações internas, né? Isso são realmente pontos que, como você trouxe, e foi realmente cirúrgico. Tem que analisar a operação comercial como um todo, né? E a Marcele trouxe um outro ponto relevante. Eventualmente, a própria DI não permite você detalhar efetivamente toda a cadeia de fornecimento para até o destinatário final da mercadoria. Então, ninguém está ocultando muitas vezes. O tal do encomendante, né? Até onde a gente vai para comprovar o que vai acontecer com a mercadoria. Exato! E hoje no mundo nós estamos falando que as multinacionais têm uma representação comercial significativa. 70% do comércio exterior são de partes relacionadas. E nada inusitado de pensar que a precificação é diferente entre partes relacionadas, o fornecimento da mercadoria na ponta também tem um tratamento diferente. Não é absurdo pensar que existe a necessidade de alguém antecipar recursos no mercado atual, né? A gente precisa enxergar o direito aduaneiro na atualidade, não naquela expressão dos anos 60. Então, eu acho que vocês foram muito cirúrgicos nesse ponto quando a gente fala de interposição. Legal, obrigado, doutor Rodrigo. Acho que é o último exemplo que a gente queria dar, que a gente vê bastante também, acredito que seja outro exemplo corriqueiro, é a valoração, né? A pena de perdimento relacionados à valoração aduaneira. Marcele, por favor. Acho que aqui dá para pegar o gancho que o Dr. Rodrigo deixou, que 70% do comércio mundial hoje é feito entre partes relacionadas, então a valoração aduaneira tem cada vez crescido mais as autuações e questionamentos da Receita Federal em relação a esse tema, que é absolutamente relevante, né? Também aqui a gente tem casos milionários e casos que são, enfim, mexem com todo o modelo de operação, né, das empresas que muitas vezes não estão cometendo qualquer fraude, enfim, não existe qualquer intenção de prejudicar o fisco e também existe toda uma discussão em relação ao que deve ser comprovado, como é feita essa apuração do valor aduaneiro. E aqui, na verdade, assim, a gente não quer nem entrar muito no detalhe, né, da discussão teórica da valoração aduaneira, inclusive já teve um webinar da comissão da OAB sobre esse ponto de subfaturamento e subvaloração, que foi ótimo, com o Dr. Solon Sen, que é, né, uma das maiores autoridades no tema. Então, aqui, na verdade, o que a gente trouxe é mais tangenciar como esse assunto de valoração conversa com a pena de perdimento, que no final das contas é o principal objetivo aqui da nossa apresentação. Então, acho que até eu posso já passar para o próximo slide. Quando a gente fala de valoração aduaneira, a gente tem dois principais conceitos em relação a possíveis infrações, né? A subvaloração, que é quando o importador ele não apura o valor aduaneiro de acordo com o que dispõe o acordo de valoração aduaneira e a legislação local. E aí, aqui nesses casos, não existe qualquer acusação de fraude ou simulação ou conluio para, enfim, manipular a base de cálculo dos tributos devidos na importação. É simplesmente uma questão de esse valor não seguiu os ditames do acordo de valoração aduaneira e são necessários ajustes ou é necessária uma reapuração do valor conforme os métodos previstos no acordo de valoração aduaneira. Situação diversa é a situação de subfaturamento, em que existe fortes, né, elementos para a Receita Federal entender que aquele valor foi manipulado, seja porque houve um pagamento por fora, ou porque a fatura comercial ela não reflete de fato qual foi o preço pago por aquela mercadoria. E aqui, nesses casos, a gente não está falando mais de um mero erro, né, o equívoco no cálculo do valor aduaneiro, a gente está falando de fraude. E aí, aqui, por envolver fraude, a gente tem não se aplica, né, sequer o acordo de valoração aduaneira, mas sim as regras de arbitramento, que seguem um regramento específico em relação a quais são os critérios que devem ser utilizados para apuração.
E aqui a gente, enfim, colocou só uma slide em relação a quais são os métodos que devem ser utilizados em cada um dos casos, mas o mais importante aqui, na verdade, é que essa diferenciação entre subvaloração e subfaturamento, ela também gera impactos em relação às penalidades aplicáveis. Quando a gente está falando de subvaloração, a princípio, a gente só teria a aplicação do recálculo do valor aduaneiro, né, segundo o acordo, e a cobrança da diferença de tributo, se ela for devida, com acréscimos legais e multa de ofício, que seria o padrão. Quando a gente está falando de subvaloração, que é subfaturamento, desculpa, que é essa acusação mais grave, aí a aplicação das penalidades, ela varia de acordo com o tipo de crime ou de fraude envolvida por trás do subfaturamento. Então, quando o subfaturamento envolve falsidade ideológica, que na verdade é a maioria dos casos que a gente vê de pagamento por fora, enfim, de controles paralelos em relação ao pagamento do preço, além da diferença de tributos e da multa, as autoridades aduaneiras elas podem aplicar a multa de 100% do valor da diferença entre o preço declarado e o preço que foi arbitrado ou efetivamente praticado. A pena de perdimento, ela só vai se aplicar nos casos envolvendo falsidade material. Então, ainda que a gente esteja falando de subfaturamento, que é essa infração mais gravosa, a aplicação da pena de perdimento, ela só tem lugar quando a gente está falando de falsidade material. Isso foi enfim, uma discussão, até hoje, né, uma discussão doutrinária bastante intensa e também na jurisprudência. A gente até incluiu aqui alguns slides com a jurisprudência do STJ, que é bem pacífica nessa linha. E mais recentemente, até isso ficou até mais claro na própria legislação aduaneira, que aqui a gente traz o dispositivo, né, o 689, famoso, que tem as hipóteses da pena de perdimento, e no ano passado houve a inclusão desse parágrafo 3º-A, por o decreto 10.550, que ele prevê que nesses casos do inciso 6, de falsificação de documentos, a princípio, a pena de perdimento ela se aplica tanto nos casos de falsidade material quanto ideológica, mas quando a falsidade ideológica for em relação ao preço, não se aplica a pena de perdimento, somente a multa de 100% do valor da diferença, que está nesse artigo 703. Então, a gente só quis, além da interposição fraudulenta, trazer um outro exemplo, né, de caso em que envolve a discussão em relação à aplicação da pena de perdimento e que também tem sido bastante discutido, a gente recebe bastante questionamento e auto de infração sobre esse tema, e é importante deixar claro, né, esses diferentes conceitos e diferentes consequências, tanto em subvaloração quanto em subfaturamento. Acho que era isso. Acho que o resumo aqui, doutor Rodrigo, todos os participantes, é que, enfim, a gente tem, né, ainda algumas arbitrariedades, umas imposições um pouco mais gravosas e danosas, mas assim, a gente tem que, enfim, confiar, acho que a legislação tem melhorado, a jurisprudência nos dá bastante satisfação de que as coisas estão melhorando. O CARF, de novo, né, o próprio Tite, eles estão muito técnicos, muito atentos a tudo isso. O judiciário, de certa forma, hoje em dia também está muito mais preparado. Então, enfim, existem ainda as brigas que precisamos lutar, mas sim, tem luz no fim do túnel, com certeza. Eu agradeço desde já, Marcelo e eu aqui pela bate-papo, foi um prazer e a gente está totalmente à disposição para perguntas, para comentários. De novo, foi um prazer, queria reiterar, doutor Rodrigo, e agradecer aí pela oportunidade, foi um prazer. Não, o prazer foi nosso e a gente agradece, realmente foi um de alto nível aqui a apresentação, pontos realmente cirúrgicos, quando nós estamos falando dessas questões que são altamente complexas e acaba se entrelaçando com outros problemas, outras discussões também no direito aduaneiro, e vocês contemplaram todas as questões de maneira realmente bem contundente e foram realmente cirúrgicos em todos os pontos. O Gerson trouxe uma questão sobre essa questão do subfaturamento, né? Eventualmente, discussões sobre o critério dos descontos aplicáveis, né? Nos valores dentro da invoice que é declarada em relação à razão do volume do importador e condições de pagamento.
são objeto de análise da Receita Federal, né? E ele comenta que, infelizmente, a própria Receita tem um entendimento diverso do que é o valor aduaneiro de uma mercadoria. A dúvida dele e de muita gente é nessa questão da valoração aduaneira e o critério para a identificação do superfaturamento e potencialmente a aplicação dessa penalidade. E a gente vê isso no dia a dia, né? Rafael, Marcelo. É um comentário muito bem feito, Gerson, e na verdade, assim, eles têm uma interpretação mais restritiva, muitas vezes a própria aplicação das regras de valoração, elas não são realizadas ali de forma adequada, até porque, né, as regras elas têm que ser aplicadas de forma sucessiva. O que a gente vê é os fiscais tentando encontrar uma regra para aplicar ali para questionar a valoração. A gente teve um caso ontem mesmo, o Marcelo e eu estávamos discutindo de auto de infração de valoração que foi aplicado, e assim, o que a gente viu foi, não se aplica a regra 1, 2, 3, 4, 5, então se aplica a regra 6. E, assim, como assim, né? Não se aplica? Me explica o porquê que não se aplica, né? Então, assim, ainda há isso, o Gerson é um comentário, mas, enfim, que bom, como eu disse, que ainda a gente consegue apresentar defesa e que as defesas estão sendo apreciadas de forma detalhada e com pessoas robustas aí no TIT e no CARF. Tem aí valoração baseada em preço de varejo em sites de internet do exterior, ou então a precificação no varejo aqui nacional e sem fazer o cotejo do custo. Então, tem muito ainda para a gente evoluir em relação a essa questão da valoração aduaneira, quando faz essa identificação em correção da valoração pelo importador. Então, de fato, é um assunto aí para próximos webinars que com certeza a gente pode organizar. Você mencionou isso, doutor Rodrigo, só um último comentário, preços foram retirados da internet e tudo mais. A gente enfrentou uma autuação assim, que toda a base da autuação aqui, que a gente está defendendo, é uma notícia de Facebook. Estava uma notícia do Facebook do preço, e isso embasou a autuação, porque ele retirou a notícia do Facebook. Aí chega a ser até cômico, né? Mas, enfim, esse a gente vai ganhar com certeza, eu espero. O bom senso vai prevalecer, sim. Esse é o lado bom, né? Então tá legal, gente. Foi um grande prazer. O formato que vocês propuseram de bate-papo foi realmente sensacional e deixou muito mais leve um tema tão complicado quanto esse. E fica aqui o convite, né? Se a gente puder organizar outros eventos, vai ser um grande prazer contar com vocês. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, doutor Rodrigo, a Obrigada todos. a você, doutor Obrigado Rodrigo. pela comissão. Obrigado Foi um prazer. A todos pela audiência e ficamos por aqui. Grande abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, obrigado, boa noite. Tchau, obrigada.